Olá, meu amigo investidor, bem-vindo ao 16º episódio e ao grande começo do nosso módulo 4, a mentalidade da riqueza. João Paulo Ferreira aqui, assessor de investimentos e planejador financeiro. E nas últimas semanas eu te entreguei, se você acompanhou nossa série lá desde o início, todo um arsenal de ferramentas para o seu planejamento financeiro. Falamos de estratégia de investimento, falamos de otimização fiscal e blindagem sucessória. Você agora tem um mapa, mas o mapa talvez não te garanta que você chegue ao seu destino. O que garante isso é a disciplina nessa jornada. Então, o tema de hoje talvez seja o pilar principal da longevidade financeira, que é o poder do foco. Eu vou te mostrar nesse episódio por que um bom investidor não cai na próxima modinha de investimento, e como você pode se proteger e proteger o seu patrimônio do seu maior inimigo, que justamente acaba sendo esse ruído de mercado, e talvez até as suas próprias emoções. Bom, o inimigo da riqueza, essa ideia desse ruído, as emoções. Por que a maioria das pessoas que tenta ficar rica rápido acaba perdendo dinheiro? Não é falta de capital ou de inteligência, é falta de foco e paciência na maioria das vezes. Então, primeiro vamos entender o ciclo da emoção, vamos entender como é que isso funciona. O mercado, ele vive de ciclos. Então, a cada 6 meses, é muito comum aparecer ali a nova modinha, a moeda da vez, o ativo que está rendendo 300%, a estratégia secreta. Todo dia tem alguma influência pegando um ativo aleatório que subiu muito para te vender algum curso, alguma consultoria ou algo nesse sentido. E as pessoas correm para comprar ali no auge, na euforia ali daquele ativo, no momento que o ativo está no ponto mais caro, e acabam vendendo pânico quando ele cai, e é quando o ativo está mais barato. Esse ciclo de medo e ganância é o que destrói a sua riqueza no longo prazo. É isso que a gente vai ter que tentar evitar sempre. O outro ponto é a falácia do timing perfeito. Você vai ouvir muito falar sobre isso. Então escutem bem isso, mas ninguém, nem os maiores gênios lá de Wall Street, consegue acertar o time de compra e venda consistentemente. Que é sempre vender na alta, comprar na baixa, enfim, tentar adivinhar a próxima alta ou baixa é, na verdade, uma aposta e não investimento. Isso é o que a gente chama aqui de market time, tá? O investidor de sucesso, de fato, entende que o tempo no mercado é o mais importante do que o time de mercado. Então, essa consistência de aportar consistentemente, manter o plano que ele traçou, é o que realmente funciona. Tá, João, ok, mas como que eu vou me blindar dessas modinhas? Bom, o seu plano de investimento, aquele que desenhamos juntos, é o seu escudo de fato. Então, para ter foco, siga aqui alguns desses passos que vai te ajudar a chegar lá. Então, primeiro ponto, defina a estratégia e não o produto. O seu foco não deve ser em vou comprar as ações da empresa X, mas sim em cumprir a estratégia que você definiu. Por exemplo, vou alocar 30% em renda variável com foco em empresas de valor e dividendos. Então, isso seria uma estratégia. Se um ativo não se encaixa na sua estratégia, não importa o quanto ele está bombando. Tá? Na internet, tudo é apenas ruído. Então, esqueça os burburos que você vai ver cotidianamente. Segundo ponto, faça check-ups estratégicos não diário. O investidor disciplinado não fica olhando gráfico e cotação todo dia. Isso não faz sentido nenhum. Então, ele olha apenas para o rebalanceamento da carteira de acordo com a estratégia que a gente definiu. Então, vamos lá. O check-up que você vai fazer, ele deve ser com a periodicidade algo em torno de trimestralmente ou semestralmente. Então, você só precisa se perguntar, minha alocação, aquele percentual de renda fixa, ações, internacional, está de acordo com o meu plano? Se não tiver, rebalancei, vendendo um pouco do que subiu muito, comprando um pouco do que ficou para trás, e voltando para o plano que você traçou inicialmente, certo? Terceiro ponto, entenda seu ciclo de competência. O que é isso? Invista apenas naquilo que você entende. Então, se você não consegue explicar o motivo que um ativo gera lucro, é muito provável que ele seja apenas uma modinha ou que não seja algo para você. Então, os grandes investidores como Warren Buffett, por exemplo, eles só investem em empresas e setores que eles dominam. Então, o seu foco deve estar dentro do seu círculo de competência. Tá, João, mas eu não entendo de mercado, não entendo de nenhum setor, o que eu faço? Delegue para os fundos. Nós já falamos isso na série de fundos de investimento. Então, delegue esse trabalho para um bom gestor. Ele vai fazer isso por você, cobrando uma taxa de administração, certo?
E por fim, a disciplina de aportar consistentemente. Então, o maior segredo da acumulação de riqueza é o aporte contínuo, o famoso dollar cost average, né, o custo médio em dólar. Aportar no topo ou no fundo, no final das contas, é menos importante do que a frequência no seu aporte. Então, mantenha a disciplina, faça chuva, faça sol, ok? Vamos entender aqui um pouco nessa diferença entre essa consistência que a gente falou que ela é positiva versus essas tentativas, né? Então, vamos por exemplo real. Imagina que de um lado a gente tem aqui um investidor que tem muito foco e do outro um investidor que vive de modinha. Então, o investidor focado é aquele que vai seguir o plano. Ele aporta R$5.000 todo mês, ele segue uma alocação que ele traçou de 50% renda fixa, 50% em ações de qualidade e ele ignora todo esse burburinho de mercado. Qual o resultado? O capital cresce de forma constante, aproveitando ali o poder de juros composto ao longo dos 10, 15, 20 anos e por aí vai. E o investidor da modinha, né? É aquele que vive de ruído. Então ele pega ali os seus R$5.000 que estavam no ativo, né? Tira de um investimento, coloca em outro porque acha que vai explodir, aí depois tira tudo com prejuízo porque aquele ativo caiu, ele já começa a ficar aflito. Então, ou seja, ele fica pingando de galho em galho, né? Resultado, ele paga mais imposto por causa desses resgates frequentes, a maior parte do tempo é tentando recuperar prejuízo, em vez de focar realmente no seu crescimento, tá? Então, o foco aqui não é sobre ser genial, não existe gênio, é sobre ser paciente e consistente. É isso que está no nosso controle, é isso que a gente consegue usufruir e surfar para a gente fazer uma estratégia que realmente seja eficiente, ok? Então, pessoal, entendam o seguinte, a riqueza ela é construída tijolo por tijolo, não de um salto mágico. Então, o seu maior ativo que você tem é a disciplina e a sua capacidade de ignorar esses ruídos que vão acontecer todo santo dia. Principalmente com influenciadores e vendedores de custo que querem te enganar vendendo alguma coisa, ok? Bom, pessoal, era isso o vídeo de hoje, tá? Eu quis só trazer aqui um breve resumo, né, de como o investidor deve se comportar com esses burburinhos de notícias de mercados e fazer uma estratégia realmente mais eficiente com base naquilo que foi traçado, tá? Se você gostou desse vídeo, deixa aí seu like, inscreva-se no canal para não perder os próximos episódios e ative as notificações. Na próxima semana, a gente vai continuar no nosso módulo 4, falando aqui sobre mentalidade e vamos trazer um tema que impacta diretamente as suas escolhas, né? O erro mais caro do investidor, que são os vieses comportamentais. Você vai aprender a reconhecer esses inimigos psicológicos que fazem você tomar essas decisões ruins, tá bom? Então não perca e até semana que vem.